Olá, meus irmãos, que saudade que eu tô de vocês. Bem, como prometido, eu tô fazendo um vídeo aqui, esse é meu primeiro vídeo, e eu escolhi um lugar bem legal para gravar esse vídeo. O, esse aqui é um parque ecológico que fica a mais ou menos 15 minutos de onde eu tô hospedado e talvez 5 minutos da base missionária, né, onde todo o processo de aulas e os práticos acontecem. Bem, aqui é um lugar bem legal e hoje é um dia muito quente aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. São mais ou menos 23 graus. Então eu já passei muito frio aqui, né? Mas graças a Deus vem um calorzinho desse de 23 graus, que para nós ainda é frio aí. Bem, então gostaria de falar um pouquinho para vocês do que está acontecendo aqui no F-Hope, aqui na casa de oração. Assim, eu já estou na segunda semana, hoje hoje é terça-feira e hoje fazem 2 semanas que eu estou aqui, exatamente 15 dias. E na primeira semana eu não pude gravar o vídeo e nem pude me comunicar tanto com a maioria de vocês, porque foi uma semana de muita adaptação. Essa escola que está acontecendo aqui no F-Hope, aqui no Brasil, é a primeira vez no Brasil, como eu já tinha dito antes. Mas também é uma das primeiras escolas da casa de oração ao redor do mundo. Então, eles ainda não sabem muito bem como eles vão apresentar todo o modelo de maneira eficaz. Então, a gente está aprendendo bem do básico e as coisas estão se organizando à medida que a escola vai andando. Então, essa primeira semana foi a semana de muita adaptação. Mas eu pude, e a apresentação do modelo, mas eu pude receber algumas coisas. No entanto, de conteúdo, de coisas bem práticas, de coisas bem profundas em Deus, essa segunda semana ela foi bem mais forte. E eu vou passar um pouquinho daquilo que nós temos recebido, né? Já que eu sou um missionário enviado da congregação dessa comunidade da Nova Aliança Teresina, então vocês estão recebendo isso também. E eu acredito que vocês vão se identificar com o que está acontecendo aqui. Bem, primeiramente o modelo. O modelo é um modelo que chama Arpitaça. Esse modelo, ele funciona da seguinte maneira. A harpa eles tiraram esse modelo Arpitaça, o nome daquilo que acontece diante do trono. Diante do trono, os anjos adoram com harpas e as taças são as orações dos santos que são apresentadas diante de Deus. Então esse modelo Arpitaça é exatamente isso. É a adoração cantada pelos homens e pelos anjos e a oração dos santos entregue a Deus. Como se funciona o modelo? O modelo é uma adoração. Existem turnos de 2 horas. Todos os turnos são de 2 horas. E os turnos eles podem acontecer uma adoração bem profética, bem espontânea, né, dividida em adoração espontânea, em cânticos já comuns, já habituais, em cânticos em línguas e cânticos espontâneos através de corais, através das outras vozes. E eles cantam a palavra para Deus, ministram a Deus. Eles entregam o seu coração, nós entregamos o nosso coração a Deus em uma adoração profética, em uma adoração de amor, em cânticos que realmente que partem do coração, são muito espontâneos e que nós conseguimos alcançar um lugar muito profundo no coração de Deus. Eu tive revelações muito boas aqui, coisas que marcaram meu coração, que vão continuar marcando meu coração. Bem, a outra parte é a intercessão. Existem outro tipo de turno que são os turnos de intercessão em especial. Como funciona esse turno? Esses turnos funcionam em cânticos normais,
em cânticos espontâneos também, mas quem dirige aí é o intercessor. Nós oramos aqui, aquilo que a Bíblia ora, nós oramos também. Nós não precisamos, nós não somos reféns sempre de uma intuição no espírito, ou então um sonho, ou uma visão, uma revelação. Nós não ficamos reféns disso para orar. Nós oramos aquilo que a palavra diz para nós orarmos. E essas orações, elas são chamadas de orações apostólicas. E nós temos aprendido muito sobre isso. Lógico, também dá margem para nós orarmos aquilo que nós estamos sentindo, impressões no espírito, mas nós estamos orando muito pela cidade de Florianópolis, muito pelo Brasil. E eu tenho me apresentado muito diante de Deus em relação à nossa comunidade, em relação a esse tempo que nós temos vivido, e tem sido um grande aprendizado para todos nós. Bem, esse modelo nos foi apresentado na primeira semana, e eu pude, nessa segunda semana, inclusive hoje, eu pude escolher onde eu me encaixaria, onde eu seria tratado de maneira mais especial, onde esse conteúdo seria aplicado a mim de uma maneira mais especial, na adoração profética ou na intercessão. Bem, eu escolhi a intercessão, já que eu não sou um dos melhores em música, assim, né? Então, eu me disponibilizei a estudar mais sobre intercessão, né, a me submeter mais ao aprendizado, às informações, a todas as aulas que eles têm sobre intercessão. Bem, então, agora em relação à segunda semana, o que aconteceu nessa segunda semana? Muitas aulas. A primeira semana, na verdade, ainda faltando explicar, foi ministrada através de um homem que chama Marcos Maier, aquele que fez aquela canção Pai Nosso que estás no céu, que chama Your Father, né? Nosso Pai, ou Pai Nosso, né? Conhecido na versão brasileira. E ele que nos ensinou toda essa semana. Nessa segunda semana, muito constante nas aulas, foi um professor que chama Dwayne Roberts, que esse rapaz, esse homem de Deus, ele foi um dos fundadores da Casa de Oração em Kansas City, né, um dos grandes nomes de lá. Ele escreveu um livro que chama One Thing, né, que é uma coisa, buscarei somente uma coisa em toda a minha vida, que ele tirou de um salmo de Davi, e ele é muito poderoso em palavras no que diz respeito à busca incessante à face de Deus. Bem, então esse homem ele trouxe muito forte aulas sobre fundamentos da nossa fé, sobre disciplinas simples que nós temos que ter em toda a nossa vida, como ele trouxe um ensino muito bom sobre oração, sobre nossa vida de oração. Ele nos instigou, nos encorajou, nos desafiou a ter uma vida de oração sincera, uma vida realmente consagrada à oração. Em outro momento, ele também nos deu aulas muito preciosas sobre jejum. E só que não ficam só nas aulas. Ele falou sobre as recompensas de jejum, enfim, várias coisas relacionadas a jejum. Só que não fica só nas aulas, como eu disse. Essas aulas, elas rompem a sala de aula. Elas têm que tocar a nossa vida. E nós somos conduzidos a um lugar de oração. Aqui as orações, elas funcionam, os turnos, os tempos, os períodos, as disciplinas que nós temos são muitas, né? Disciplina de leitura da palavra, nós lemos um pouquinho mais de 10 capítulos, né? Às vezes são 12 capítulos, 11 capítulos, às vezes até 13, 14 capítulos da Bíblia por dia, né? Numa sequência cronológica. Nós vamos terminar em 4 meses a Bíblia toda. Além disso, tem um método de meditação na palavra, que eles ensinaram também. Além desse método de meditação na palavra que é cobrado a nós,
Além disso, ainda tem o estudo sobre as orações apostólicas, que eu já comentei anteriormente. E também nos coloca em práticas constantes de intercessão. Então, os turnos aqui acontecem das 9 da manhã até meio-dia. Meio-dia, pausa para o almoço. Voltamos às 2 horas. Das 2 horas até mais ou menos às 8 horas da noite, nós ficamos na sala de oração, recebendo aulas de manhã, e de noite nós oramos e intercedemos, oramos e adoramos, né? Oramos individualmente, adoramos a Deus, e no outro turno de intercessão nós temos o período de intercessão que nós vamos interceder. Nas terças e sextas-feiras nós temos um turno extra, mais 2 horas, que acontece mais 4 horas, das 6 horas às 10 horas da noite, né, nas terças e nas sextas-feiras. Então é muito constante isso, a nos apresentarmos diante de Deus em intercessão, adoração e orações pessoais. E enfim, isso tudo foi assim. Tem também jejuns estipulados. Nas sextas-feiras nós ficamos em jejum aqui, e essa prática vai começar inclusive essa semana, né? Além dos jejuns individuais que nós somos livres para fazer também. Bem, então é isso, né, que tem acontecido aqui. E existem algumas coisas que Deus já me deu em relação à nossa igreja, e eu vou poder estar compartilhando isso melhor, talvez em outro vídeo, ou talvez por escrito, não sei ainda, né? Eu preciso que passe pelo crivo do nosso pastor e dos nossos líderes antes de chegar a todos vocês, né? Porque nós temos que respeitar esse princípio, que é fundamental também. Bem, então é isso. Aqueles que são mantenedores dessa obra, acreditem, está vindo uma onda forte de avivamento no Brasil. E seja grato, eu sou muito grato por isso. Seja grato por estar podendo fazer parte disso que Deus está fazendo no Brasil e em toda a terra. Deus disse que nos últimos dias restauraria o tabernáculo caído de Davi, e uma adoração constante seria entregue a Ele. Bem, a adoração pode ser claramente com a nossa vida, mas por que não ser mais intensamente com cânticos, orações ininterruptas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar? Sem parar. Imagina como o coração de Deus se alegre, como o coração de Deus é inclinado para esse projeto. Bem, então aqui eu encerro a minha fala e agradeço a todos vocês que estão orando por mim. Vocês orando por mim, estão orando por vocês também, porque meu coração está cheio de amor, cheio de paixão, e eu agora já estou muito empolgado para voltar e poder compartilhar com os ministérios de louvor da nossa congregação, compartilhar aos pastores, aos líderes, compartilhar a todos vocês tudo aquilo que Deus está fazendo na terra, tudo aquilo que o Senhor está fazendo nós voltarmos aos princípios, aos fundamentos, e que nós sejamos fortes, sejamos vigorosos, que o nosso cristianismo não seja através do sentir, através do ânimo ou desânimo. Isso não pode nortear a nossa vida com Deus. O que vai nortear a nossa vida com Deus são as convicções, é aquilo que está por vir e os mandamentos do nosso Mestre Jesus. Bem, então, aqui encerra a minha fala, e que Deus possa estar nos abençoando. Eu oro para que o Espírito do Senhor venha trazendo ânimo, renovo a todos vocês, e que o coração de Deus se mostre, seja claro, os olhos do nosso coração se abram para ver a glória do nosso Pai, e que nós não sejamos como virgens imprudentes, que não temos óleo nas nossas lâmpadas, que sejamos como virgens prudentes, preparadas para bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe e até mais, pessoal.